Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula nós vamos resolver esse exercício aqui, que envolve você pegar um conjunto e determinar se ele é um subespaço vetorial de um espaço vetorial dado. Então, vamos lá. Nós temos um enunciado que diz o seguinte: determine se W, que é um conjunto formado por x, y, z pertencente a R3, tal que z é igual a x menos 2y. E tem que verificar se isso aqui é um subespaço vetorial de R3. Bom, pausa a videoaula, tenta você fazer e depois você compara a sua resolução com a minha. Aproveita, já deixa o seu curtir e também inscreva-se no meu canal, porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação. E talvez até na sua pós-graduação também. E, claro, se você puder ajudar a pessoa que lhe ajuda, você pode fazer um Pix. Na descrição do vídeo tem lá as informações para você. Então, vamos lá. Vou imaginar que você já tentou fazer. E como é que fica aqui? Veja, toda vez que um exercício pede para você verificar se um determinado conjunto é um subespaço vetorial de um espaço vetorial dado, nesse caso aqui nosso espaço vetorial é o R3, você tem que verificar três propriedades. Uma propriedade é se o elemento neutro daquele espaço vetorial está dentro daquele conjunto que você quer determinar se é subespaço vetorial. Você tem que verificar se pegando dois elementos desse conjunto W, né, que você quer verificar se é subespaço vetorial, e somando, o resultado permanece nesse W. E a terceira propriedade, você tem que verificar se você pegando um vetor qualquer nesse W e um escalar naquele espaço vetorial que você estiver trabalhando e multiplicar, o resultado também está em W. Você tem que verificar essas três coisas. Então, a primeira aqui, ó, a gente tem que ver se o zero barra, né, pertence ao nosso W. Quem é zero barra aqui? Ou seja, quem é um elemento neutro aqui? Como eu estou no R3, né, o elemento neutro no R3, digamos assim, ou o vetor nulo, né, digamos assim, no R3, elemento neutro, ou o vetor nulo, né, vetor nulo, nesse caso aqui, é o zero barra que é dado por 0, 0, 0, ou seja, todas as coordenadas ali, o x, o y, o z, é 0. Então vamos lá, será que esse elemento então pertence a W? Aí nós vamos pegar a definição desse W. Esse W, para que um vetor pertença a ele, tem que obedecer a essa regra aqui, ou seja, z tem que ser igual a x menos 2 vezes y. O que, em outras palavras, quer dizer o seguinte: a terceira coordenada daquele elemento ali tem que ser igual à primeira coordenada menos 2 vezes a segunda coordenada. É o que está escrito aqui. Então, se a gente for verificar aqui, ó, pegando 0 barra, que tem coordenada 0, 0, 0, veja o seguinte. Ó, então, nós temos que 0 barra, ele tem as coordenadas 0, 0, 0. Então, veja, a coordenada x é 0, a coordenada y é 0 e a coordenada z é 0. Bom, se a gente faz, então, a coordenada z, que no caso é 0, ela vai ser igual à coordenada x, que é 0, menos 2 vezes a coordenada y, que é 0 também. Então, veja aqui, ó, isso aqui foi o nosso x, e isso daqui foi o nosso y, e o nosso z, né, foi o resultado aqui, ó. Então, de fato, esse elemento, que é o zero barra, ele atende à propriedade desse nosso conjunto W, ou a definição desse conjunto W. Portanto, de fato, aquele elemento neutro pertence a W. Então, é verdadeira essa proposição aqui. O zero barra pertence ao W. Bom, agora vamos ver a segunda propriedade. Ela diz o seguinte: se você me der um vetor U, digamos x1, y1, z1, e um vetor W não, vou pegar um vetor V, né, só para não confundir com W aqui. E um vetor V que tem as coordenadas x2, y2, z2. Esses vetores aqui pertencentes ao nosso W, isso tem que implicar que a soma de U mais V também pertence a W. A gente tem que ver se isso aqui acontece. Bom, então vamos lá, vamos analisar isso daqui. Bom, o que seria a gente fazer U mais V? Fazer a soma de U mais V seria você somar coordenada com coordenada. Então, a primeira com a primeira, vai ficar x1 mais x2. Segunda com a segunda, então y1 mais y2. E a terceira com a terceira, z1 mais z2. Eu quero saber se esse vetor, ele pertence ao conjunto W. Dado que os vetores U e V a gente já sabe que pertencem, né? É a nossa hipótese aqui, né? Bom, a gente tem que verificar a propriedade, que diz o quê? A coordenada z tem que ser igual à coordenada x menos 2 vezes a y. Então, eu tenho que verificar se esta coordenada aqui, que no caso é a z para U mais V, vai ser essa coordenada menos 2 vezes essa. Então, olha só, se a gente fizer a conta, né,
Vamos ver se isso acontece, tá? Ora, a gente tem que ver quanto é que dá. x1, ops. Vamos ver aqui. A gente quer saber quanto é que dá x1 mais x2 menos 2 vezes y1 mais y2. Porque nesse caso aqui, ó, opa, deixa eu botar aqui outra cor. Isso aqui tudo é a coordenada x para esse vetor soma. Isso aqui tudo é a coordenada y para esse vetor soma. E isso aqui tudo é a coordenada z para esse vetor soma. Então, estou pegando a primeira coordenada, que é x1 mais x2, menos 2 vezes a segunda coordenada. Vamos desenvolver isso aqui e ver se no final eu chego nessa conta aqui, z1 mais z2. Se isso acontecer, é porque ele pertence a w, pela definição de w. Bom, isso daqui a gente pode arrumar para colocar o seguinte, ó. x1 menos 2 vezes y1 mais x2 menos 2 vezes y2. Aqui eu só fiz arrumar. Multipliquei menos 2 vezes y1, menos 2 vezes y2. E depois eu arrumei. x1 e y1 eu deixei de um lado, x2 e y2 deixei do outro lado, né, aqui. E fiz só a arrumação aqui. Agora, por que isso é conveniente? Bom, U pertence a W, né? Então, considerando que U pertence a W, o que eu tenho? Isso aqui, ó, tem que ser igual a Z1, pois o nosso U pertence a W. Então, a coordenada Z do nosso U1, que no caso é Z1, tem que ser igual a coordenada X do nosso vetor U, que no caso é X1, menos 2 vezes a coordenada Y, que no caso aqui é Y1. Então, isso aqui tem que ser igual a Z1. Utilizando uma analogia aqui, utilizando um pensamento análogo, esse V, isso aqui vai ser Z2, pois o nosso V, ele pertence a W. Então, se ele pertence a W, o que ele tem que obedecer? A coordenada Z dele tem que ser igual a coordenada X menos 2 vezes a coordenada Y. Então, o que eu obtive aqui no final? Essa parte é Z1, essa parte é Z2, quer dizer então, que essa conta aqui, ó, x1 mais x2 menos 2 vezes y1 mais y2, essa conta no final, depois que arruma, ela dá z1 mais z2. Opa, era justamente isso que eu precisava que acontecesse. A coordenada z do nosso vetor soma tinha que ser igual a coordenada x menos 2 vezes a coordenada y. Como isso aconteceu, é verdadeiro, né? Então, nós vamos ter que o nosso u mais v, ele de fato pertence ao w. Então, quer dizer que a segunda propriedade ali, ó, foi verdadeira também. Então, foi verdadeiro que se você pegar dois elementos do seu w e somar, o resultado continua em w. Ok, falta verificar agora a terceira propriedade. Então, vamos lá. Nós temos aqui a terceira propriedade, que ela diz o seguinte. Você me dá um vetor u, digamos, eu vou botar aqui só x1, y1, z1, né? E você me dá um escalar, digamos que vai ser, no caso, nos reais. Se não está dito nada ao contrário, você vai considerar que o escalar está no conjunto dos reais. Então, se isso daqui, ou desculpa, né? Eu esqueci de colocar, ó, que esse cara ele pertence, né? Vamos pegar esse U pertencente a nosso W e nós vamos pegar um alfa aqui pertencente a R. Se isso aqui acontece, a gente tem que chegar na conclusão que o alfa U também pertence a W. Isso aqui tem que ser verdade. Vamos verificar. Bom, o que seria alfa U? Seria você pegar o alfa e multiplicar por cada uma das coordenadas, né? Então, vai ficar alfa x1, alfa y1, alfa z1, certo? Bom, eu tenho então verificar o quê? Se a coordenada x desse nosso vetor alfa u, que é isso aqui tudo, menos 2 vezes a coordenada y, que é isso aqui tudo, se isso vai ser igual à coordenada z, que é esse alfa z1. Se isso acontecer, ele obedece à regra de definição do w. Então, vamos calcular. Eu quero fazer alfa x1 menos 2 vezes alfa y1. Ora, arrumando isso daqui, ó, botando alfa em evidência, vai ser alfa x1 menos 2 y1. x1 menos 2 y1. Mas espera lá. Essa partezinha aqui, ó, essa partezinha aqui, o que ela é? Ela é Z1. Por quê? Pois o nosso U, ele pertence a W. Como o nosso U pertence a W, como o nosso U pertence a W, quer dizer que a coordenada Z dele tem que ser igual a coordenada X menos 2 vezes a coordenada Y, ou seja, X1 menos 2 vezes Y1. Ora, a gente chegou então aqui o seguinte, que essa conta, alfa x1 menos 2 vezes alfa y1,
Então, alfa x1 menos 2 vezes alfa y1. A gente chegou na conclusão que isso aqui é o nosso... Opa! Isso aqui é o nosso alfa z1. Então, de fato, aconteceu que a coordenada z do nosso alfa u foi igual à coordenada x, menos 2 vezes a coordenada y. Então, com isso aqui, a gente pode concluir que o nosso alfa u, ele realmente pertence a w. Então, isso significa que foi verdadeira essa propriedade também. Então, veja, as três propriedades são verdadeiras. O elemento neutro está em w, a soma de dois elementos de w continua em w, e o produto escalar de um elemento de w vezes um escalar alfa te dá um elemento de w no final da conta. Então, a conclusão que você chega é que, de fato, w é subespaço vetorial de R3. Então, essa é a resposta final. Ok? E aí? Ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão, alguma pergunta? Fez diferente? Coloque aqui na seção de comentários. E agora também, se você quiser, tem outras videoaulas aqui no meu canal, de vários conteúdos. Você pode acessar aqui. Chegou até aqui, não esquece, deixe o seu curtir, inscreva-se no canal e, claro, ajude o professor que lhe ajuda fazendo um Pix. Na descrição do vídeo tem lá as informações para você. Vejo você nas próximas videoaulas. Até mais e tchau.